Hello amigos, como estão? Cá estou então, para fazer um dos vídeos mais esperados aqui do canal, que é onde eu vou explicar detalhadamente como vocês podem se organizar para estudar de casa, sem cursinho, para passar no Enem, para passar em medicina, para passar em alguns cursos também, independente do curso, eu falo aqui bastante de medicina porque foi o curso que eu passei e é um dos cursos mais concorridos, mas isso pode ser aplicado para qualquer curso que você esteja querendo fazer. Esse vídeo é um vídeo padrão ouro, sério, vai ficar bem legal. E então se inscreve aqui. Como vai ser bem detalhado, eu vou fazer a parte 2 para não ficar tão extenso. Então semana que vem vai ser a parte 2 desse vídeo. Se inscreve aqui para você poder ver a parte 2, já deixa o like e já vai mandando aí para as pessoas que estão estudando, que precisam ver essas estratégias que eu vou passar aqui hoje para vocês. Sem mais delongas, eu já vou começar. O primeiro tópico é a decisão. Você tem que ter certeza de que é isso que você quer, principalmente se relacionando à medicina. Porque o trajeto do estudo, ele pode vir acompanhado de muitas dificuldades. Então, para você poder vencer essas dificuldades que possam aparecer, em primeiro lugar, você tem que ter muito claro na tua mente por que tu está querendo dedicar tanto tempo da tua vida para isso. Pensa se realmente é isso que você quer, é realmente esse o teu sonho, o teu desejo. Você não está fazendo isso simplesmente por pressão de terceiros, pressão da família. Você não está simplesmente fazendo isso por dinheiro ou por status, que muitas vezes é relacionado com a profissão de médico. Mas você tem que pensar que é uma profissão que exige muita dedicação por muito tempo. Então, se não é uma coisa que você está fazendo realmente por vontade, por ser um sonho seu, é muito provável que ao longo desse caminho, muitas vezes até antes de passar, você acaba desistindo. O segundo ponto, antes da gente realmente começar a botar a mão na massa dos estudos, é ter foco. Enem é um estilo de prova muito peculiar e ele é bastante diferente das provas de algumas universidades, de alguns vestibulares. Então você tem que ter foco. Você vai querer fazer o Enem somente ou você vai querer fazer o Enem em outros vestibulares? Ou desses outros vestibulares quais? Em quais universidades, qual é a banca que está fazendo essa prova, porque cada vestibular, cada banca, cada prova, ela tem um estilo muito peculiar. Se você não tiver foco, você simplesmente falar assim, tô estudando, vou jogar para tudo que é lado, seja o que Deus quiser, esse teu estudo ele pode ficar um pouco sem foco, porque uma coisa é você tentar focar diretamente no Enem, por exemplo, que foi o que eu fiz. Eu não fiz mais nenhum outro vestibular, porque eu sabia que se eu ficasse tentando estudar muitos estilos diferentes de provas, muitas maneiras diferentes de cobrar conteúdo, talvez eu não conseguisse ir bem em nenhuma dessas provas. Pensar outra coisa importante. A universidade que você quer ir. Já pesquisa tudo, gente. Já lê edital dos anos anteriores, já vai pesquisando. Porque assim você vai descobrir, por exemplo, uma coisa muito essencial, que é se essa universidade coloca peso na prova. Alguns cursos, algumas universidades, eles têm peso para as áreas. Então, se a universidade que você quer, ela dá um peso maior, por exemplo, para a redação, você sabe que além de toda a importância que já tem a redação, tu tem que dar mais uma ênfase, porque se tu ir bem na nota da redação, ainda pode colocar a tua nota mais para cima. Exatas, a mesma coisa. Então, isso é relevante de entender para você poder traçar as prioridades, que vai ser um tópico que eu vou falar daqui a pouquinho. Deixa aqui nos comentários para compartilhar com a gente, então, qual universidade você está pensando em ir, qual tipo de prova você quer fazer. Já vai ajudar também para eu ir vendo isso e poder pensar em algumas estratégias para ir passando para vocês ao longo do tempo. Agora vamos para o próximo item, então, que é muito importante esse item e faz toda a diferença, que é a organização e o planejamento dos estudos, das matérias em si. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou considerar que vocês já estão partindo de uma ideia básica de organização, que eu falei nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards sobre como voltar a estudar. Porque ali você vai ter organizado já teu tempo, já vai saber o tempo de estudo que tu tem pra se organizar, o teu espaço, teus recursos, tá? Já vai ter começado a fazer uma autoanálise para entender em que patamar dos estudos você tá e de onde você tá partindo. Então, eu tô considerando que vocês já viram esse vídeo, tá? Qualquer coisa, pausa esse aqui e vai lá ver esse primeiro, tá? E depois volta aqui, mas volta, né? O que eu vou falar agora é uma dificuldade muito comum das pessoas que estão estudando em casa, que é como se organizar para estudar, as matérias que precisa estudar, como priorizar, enfim, tá? Então o que eu vou falar agora é muito prático e é, assim, o ouro de todo o meu estudo foi ter começado a partir disso, tá? E é assim, ó, presta atenção que é importante. Vocês vão pegar as provas do Enem, ou das universidades que vocês vão fazer, não sei, mas aqui eu foco principalmente eu falo do Enem, né? Então por isso que eu cito bastante o Enem. Vocês vão pegar as provas do Enem dos últimos 2 anos e vão resolver elas inteiras.
vão resolver elas no estilo simulado, só que não simulado como a gente conhece de cronometrar tempo e tal, porque nesse momento o objetivo não é esse. Nesse momento o objetivo é o quê? Você fazer essas questões, dar o máximo de ti nessas questões, para depois você corrigir elas e ver como tu foi e você conseguir traçar prioridades. Então, assim, tu vai pegar as provas dos 2 últimos anos e vai resolver com o máximo de atenção. Eu sugiro que vocês façam uma área por dia. Vai levar mais ou menos uma semana por aí, para vocês, com 8 dias, para vocês conseguirem resolver todas essas provas. Depois que vocês tiverem resolvido essas provas, vocês vão fazer o quê? Ó, presta atenção, gente. Vocês vão reler e recorrigir todas as questões, uma por uma. Caraca! Mas que trabalheira! Gente, é trabalho, mas vocês vão ver a diferença que isso vai fazer. Porque isso vai dar uma peneira muito boa na organização dos estudos de vocês. Ao reler e corrigir todas essas questões que vocês fizeram, vocês vão pegar e vão ir anotando, fazendo listas dos conteúdos que caíram nessas questões. Por exemplo, fiz uma questão de matemática, caía, não sei, regra de 3. Então tu vai lá na tua lista e vai anotar a regra de 3. Aí, ao final disso, de ter visto todas essas questões, você já vai ter listas de matérias de todas, listas de conteúdos de todas as matérias. E aqueles conteúdos, gente, são conteúdos que vocês vão precisar estudar, em menor ou maior grau, depois a gente vai ver isso. Mas vocês vão precisar estudar por quê? Porque se eles aparecerem nas provas dos 2 últimos anos, a chance deles aparecerem de novo é muito grande, principalmente no Enem, que tem essa lógica de prova, de ir colocando sempre conteúdos que já foram pedidos, né? É raro eles acrescentarem conteúdos novos, a maioria são conteúdos que vêm sendo pedidos já ao longo do tempo. Aí, dentro dessas listas que vocês já fizeram, e ao longo dessa correção, vocês vão deixar destacados, ó, trouxe até uma caneta aqui, ó, para simbolizar. Vocês vão deixar destacados quais foram as questões que vocês erraram. Já deixa destacado ali, porque ainda dentro dessas listas, esses conteúdos que vocês erraram, eles vão ser prioridade para vocês estudar. Então, eu tenho certeza que ao final disso, vocês já vão ter muita matéria, muito conteúdo relacionado e conteúdos que têm muita chance de cair nas próximas provas. Tá, Stephanie, mas por que tudo isso, né? Porque tem 2 motivos, ó. Primeiro é que ao final desse processo, vocês já vão ter essas listas que eu citei, né? Bem completas de conteúdos para vocês estudarem, que tem chances de cair. E o segundo motivo é que vocês vão ter se conhecido um pouco melhor. Vocês vão ter começado a ver quais são as áreas que vocês estão indo melhor, quais são as matérias dentro das áreas que vocês vão melhor, o que vocês vão precisar priorizar mais, e daí isso já vai ir desenvolvendo essa análise de si mesmos, que é o que vai poder dar a personalização dos estudos que vocês vão fazer daqui a pouquinho. Agora, gente, vamos entrar no próximo tópico, que é pegar as listas dos conteúdos que mais caem no Enem. No Enem ou na universidade que vocês vão fazer, né? Mas aqui eu sempre uso o Enem como exemplo. Tem muitos portais de estudante, portais de alunos, plataformas que fazem esse tipo de lista, que é um balanço de todas as matérias que mais caem no Enem nos últimos anos. Eu posso pesquisar uns e deixar aqui na descrição para vocês verem também. Então vocês vão pegar essas listas e vão deixar elas guardadas aí no PC de vocês, vão fazer listar elas à mão, como vocês preferirem. E vocês vão observar uma coisa, que dentro dessas listas de conteúdos que mais caem, eu tenho certeza que muitos tópicos vão convergir com a lista que vocês já fizeram a partir daquela resolução das provas dos 2 últimos anos. Então, já vai ter muitas coisas que vão se repetir. Isso vai reforçar para vocês que vocês realmente estão no caminho certo de estar observando as matérias que vocês têm que estudar. Feito isso, qual é o próximo passo? Agora vocês vão se auto-questionar coisas do tipo: quais áreas eu preciso estudar mais? Porque agora sim, vocês já vão ter um embasamento, vocês já vão ver quais matérias mais ou menos vocês têm que estudar, quais conteúdos, vocês já vão ter se questionado sobre a universidade que vocês vão fazer, se lá tem peso, quais áreas vocês têm mais habilidade, mais dificuldade. Com esse embasamento desse processo que eu venho falando, tanto naquele vídeo sobre como voltar a estudar, quanto nesse vídeo aqui, vocês já vão ter condições de responder essas perguntas, de analisar quais áreas vocês têm que estudar mais, quais matérias, dentro das matérias, quais conteúdos, visto que vocês já têm aquela lista lá de conteúdos que vocês têm que estudar e dentre eles quais vocês erraram. Então vocês já vão ter muito material para começar a elencar prioridades, tá? Observando peso de universidade, observando tipo de prova, matéria, as habilidades de vocês.
Então, esse momento vocês vão elencar prioridades. Preciso estudar mais matemática? Que era o meu caso, eu precisava dedicar bastante para matemática. Então, conhecendo isso, a gente vai entrar na mão na massa, que vai ser a organização da rotina de estudos e tudo mais, que é o que eu vou falar no próximo vídeo, para não ficar tão extenso esse daqui, tá? Então, esse vídeo vai ter parte 2, já se inscreve, já deixa o like, já manda para as pessoas verem também, porque, gente, isso tudo que eu tô contando para vocês, assim, muitas coisas eu aprendi sozinha, a maioria delas, e foram pontos chaves, pontos de virada que me fizeram estudar do jeito certo pro meu objetivo. Eu não fiquei estudando aleatoriamente. Eu sei que tem muitos conteúdos da prova do Enem que eu nem estudei, mas era coisa de prioridades. E simplesmente essa palavra, prioridades. Tu elencar prioridade para aquilo que tu quer alcançar. Que no meu caso era ir bem na prova e conseguir uma média para entrar na universidade que eu queria, né? Então é isso, gente. Tudo que eu tô passando aqui pra vocês são segredos, tá? Agora não são mais, né? Mas, tipo, são segredos, assim, que eu desenvolvi e que eu quero né, passar pras pessoas, porque quanto mais gente né, vem aí, entra na universidade, eu fico mais feliz, ainda mais se eu puder ajudar essas pessoas. Então, um beijo grande no coração de vocês, espero que consigam fazer isso daí que eu falei, que são estratégias muito simples, mas que vocês vão ver a diferença que faz, tá? Deixem aqui nos comentários a universidade que vocês querem ir, que eu quero saber. E qualquer coisa, vamos chamando, vamos conversando, que eu vou, em breve, tô vindo com a parte 2 desse vídeo. Beijo!